Ora, o que temos aqui? Se não é A Geba da Justiça! Sejam bem-vindos a mais uma Quartas Reddit, onde navegamos pelos meus subreddits favoritos. E a pergunta que eu tenho pra você hoje é... Você é babaca? Não! Eu respondi muito rápido sem hesitar, desculpa. Eu tenho que fazer a mão um pouquinho. Será que eu sou babaca? Hein? Por que eu seria babaca? Porque em vez de estar dando dinheiro pros moradores de rua que fica na frente do mercado, eu tô gastando dinheiro em joguinho? Talvez esse seja um bom ponto pra ser babaca, mas vamos deixar esse ponto de lado. Não responde ainda, porque a resposta certa pode ser... Yes, you are the asshole. YTA? Não. Todo mundo é babaca. Everyone sucks here. Eu acho que todo mundo é babaca. Tem um certo nível de babaquice. Eu acho difícil alguma pessoa atualmente nesse mundo ser 100% não babaca. O que vocês acham? Vocês concordam comigo nessa opinião? Comenta aí. Quero saber. Porque eu acho que todo mundo é um pouco babaca. Não muito babaca, mas um pouco babaca. Ou not the asshole. Não é o babaca. Ou ainda... Outra. Ninguém é o babaca. Falta de informação. Nossa, eu acompanho demais, né? Agora deu pra ver que eu acompanho demais o Luba. É que eu já conheço esse quadro, eu só não vi esse vídeo. No assholes here. Ninguém é babaca. Em alguns raros casos, você pode responder, não sei, falta informação para eu determinar se a sua babaquice foi uma babaquice ou não. Reddit.com/am I the asshole. De novo, obrigado, Luba, por traduzir esse subreddit pra gente. Porque eu não sei inglês. Senão eu faria os vídeos sem regi de outros canais, né? Não, brincadeira. É que tua experiência, Luba, tá ligado? De apresentar pra gente, ler essas histórias e dar teu ponto de vista especial pro vídeo que eu faço. Onde as pessoas compartilham suas histórias, situações que aconteceram e pedem ajuda para a comunidade do subreddit para determinar quem foi o babaca da história. Vocês estão prontos? Pois eu darei marteladas. Não só como um juiz que determina alguma coisa, mas também martelada na... Aonde, Ju? Aonde, Luba? Na Geba? Foi mal. É que o nome do martelo é Geba, rapaziada. O nome do martelo é Geba, tá? Não. Desculpa. Nossa, dava pra ter levado pra duplo sentido essa piada. Foi mal. Cara, as pessoas... Não sei. Roda a vinheta. Primeira história. Fui babaca por recusar a fazer as coisas que minha namorada queria que eu fizesse durante as minhas férias. Esse é um bom título, chama atenção, porque temos namorada, temos férias e temos babaca. Olha só. Eu pensava que você ia dizer por causa de um conflito, tá ligado? Que é suas férias, se você pode ou não fazer nas suas férias, estando em um relacionamento com a sua namorada, né? Você não tá de férias da sua namorada, você tá de férias do trabalho. Eu pensava que você ia dizer isso, Luba. Então você só pensou em clickbait, né? Por um título assim chamativo. Eu entendo agora. É perfeito. Vamos lá. Eu, homem, 29 anos. Tenho vivido com minha namorada, mulher, 32 anos, por cerca de 1 ano. Ok, já dá. Uma pergunta aí. Vocês já tiveram uma namorada mais velha que vocês? Eu sempre tive interesse, tá? Sempre tive interesse. Já tive, não. Tentei, mas não consegui. É meio estranho, mas ela mudou de cidade. É o ponto é esse. É o principal esse. Dá pra entender que é um relacionamento mais ou menos estabelecido, não sei se vocês concordam, mas quando duas pessoas, sei lá, com mais de 29 anos, ok, com 30 anos, começam a se relacionar, 1 ano equivale a uns 3 ou 4 anos se você namora na adolescência, por exemplo. Entendeu? Se você, por exemplo, namora dos 17 aos 20, isso equivale a mais ou menos uns 6 meses de namoro quando você tem 30 anos com outra pessoa que tem 30 anos. As coisas tendem a se mover um pouquinho mais rápido, porque nós não temos muito tempo. Tá, aí eu já não sei, porque eu tenho o quê? 20 anos e namorei quando eu tinha 16, 17, 18, né? Então, sei, eu não sou velho. Mas eu acredito em tu, Luba. Acredito em tu. Enfim, nós estávamos nos vendo há mais ou menos 3 anos, ok. Antes de morarmos juntos, ok. Nos vendo é uma expressão, por exemplo, assim, nós estávamos namorando, basicamente. Seeing each other. Essas histórias são traduzidas, ok? Recentemente fui promovido no trabalho. Trabalhei pra caralho por alguns anos por essa promoção. E eu mal tirei uma folga durante esse período. Quando descobri sobre minha promoção e que eles não precisariam de mim nesse novo cargo por aproximadamente 1 mês, eu decidi finalmente tirar umas férias, totalizando 14 dias. Ok. Pô, da hora. Você foi promovido, tá ligado? Momento de relaxar, aproveitar, tirar a cabeça de lado, tá ligado? A cabeça do trabalho. Só focar ali no lazer, importante, né? Porque pra ser promovido você precisa trabalhar bastante, puxar bastante saco, tá ligado? Engolir bastante porra calada. Essas paradas, tá ligado? Ok.
Justo. Até agora, justo. Quando minha namorada ficou sabendo, ela decidiu tirar uma semana de folga do trabalho dela também, coincidindo com minha primeira semana. Quando eu soube, disse a ela, estou feliz por poder passar mais tempo com você, mas eu só queria ficar de boa em casa e não fazer nada demais. Só assistir uns seriados e tal. Justo, eu entendo, concordo. Eu também curto, mano. Tá ligado? Tipo, quando eu pego um tempo assim pra mim, tá ligado? Eu fiquei um mês de férias, né? Férias não, né? Sem emprego. Não dá pra chamar de férias, né? Porque eu não era remunerado. Eu fiquei sem emprego durante um mês. Mas eu ia voltar, né? Fiquei um mês sem trabalhar, mas eu já sabia que ia voltar depois de um mês. Sabia que ia voltar depois. Então meio que, tipo, o que eu entendi, que eu queria fazer nesse tempo era o seguinte. Era só relaxar, só ver meus vídeos, jogar meus jogos que eu gosto e fazer minhas lives, tá ligado? Meus vídeos. Só um bagulho que me relaxasse a cabeça. Mas não, eu tinha que buscar casa, né? Porque é uma obrigação que eu tenho que mudar de casa agora também, né? Mas foi tranquilo. Concordo, ok, é bom. Eu acho que as pessoas subestimam o poder de não fazer nada. E o quão revigorante isso pode ser na vida de uma pessoa. Não fazer nada é incrível. E às vezes é exatamente nada que você precisa fazer para poder fazer outras coisas depois. Sou a prova viva disso, viu? Entretanto, ela comprou umas latas de tinta para nós trabalharmos no quarto de hóspedes juntos. Bah, né, meu? Na frente da minha salada, na frente das minhas férias. Não sei se eu iria querer pintar um quarto, viu? Mas daí tem que ter responsabilidade, né? Você tem que saber também que em algum momento você vai ter que pintar o quarto. Mas dá pra chegar na conciliação, né? De tipo, vamos pintar um pouquinho cada final de semana, vamos. Em vez de pintar nas férias. Eu acho que dá. Não. Eu definitivamente não iria querer pintar o quarto, Eu estava aqui também não. pensando. O que eu queria fazer? Nada. Ela também planejou que nós fôssemos para a cabana dos pais dela por alguns dias, em um lago ao norte. Ok. Férias. Viajar. Talvez, ok. Não sei. A primeira... Então, depende da pessoa, tá ligado? Tipo, mano, eu gostaria de, tipo, pra montanha, assim, pá, uma cabana com mar, com um lago, né? Não sei se é na floresta. Eu iria tranquilamente. semana das nossas férias está por vir. Quando eu descobri sobre seus planos, eu falei, não, eu te avisei que eu não queria fazer nada em minhas 2 semanas de férias. Pare de tentar tirar de mim o meu tempo livre. Ok, se foram essas as palavras usadas, eu diria que teria outras palavras. Exatamente, teria outras palavras mais sensíveis e mais... que demonstrasse mais empatia pelo interesse que ela tinha também. Melhores pra se usar, sabe? Uma conversa mais de boa, não apontar o dedo na cara e dizer para, você é horrível, para! Ela ficou muito chateada e disse que seria difícil conseguirmos um tempo de folga juntos novamente tão cedo. E que eu estava sendo egoísta. Mas são as férias dele do trabalho, da promoção que ele conseguiu depois de anos trabalhando na empresa. Ele merece. Provavelmente, não sei, mas talvez sim. Já que ela só estava me pedindo para passar uma das minhas 2 semanas com ela. E me deixando completamente livre na segunda. Justo. Exatamente. Também. Gosto da ideia de não fazer nada, justo. mas se você mora junto com uma pessoa... Se você... É que assim, morar junto já é um sinal muito grande de compromisso, certo? E quando você Exato. concorda... Quando você entra nesse compromisso, existem certos, entre aspas, sacrifícios que você precisa fazer. Tipo, lavar louça, fazer comida de vez em quando, ajudar na faxina de casa, lavar roupa. Não nos dias que você quer, mas sim que sua companheira, né, queira. Então, sim, tem um certo sacrifício que você tem que fazer, né? É meio difícil. Conciliar isso com a sua rotina é um pouco difícil, mas você consegue, galera, é bom, porque daí você acaba aprendendo e que talvez o estilo de vida da outra pessoa também seja interessante, você abre mão um pouco da sua para ver o ponto de vista do outro. Aí você evolui no relacionamento. Quando eu digo sacrifícios, eu não digo abdicar daquilo que você quer fazer, mas é como se você precisasse encontrar um certo equilíbrio entre as suas vontades e a vontade do seu parceiro, certo? Estou louco? Acho que não. Eu acho que ela está errada em tentar ocupar meus dias assim. Especialmente depois que eu disse que só queria relaxar e fazer o que eu tinha vontade. Ela acha que já que eu tenho 2 semanas inteiras, eu deveria dar uma para ela, já que somos um casal. Fui babaca. Ok. Foi, tá? Foi. Eu não vejo problema. Tipo, em pintar o quarto eu vejo. Desculpa, em pintar o quarto eu vejo, mas de aproveitar uma semana na cabana dos pais dela é tranquilo. Não tem problema, tá ligado? Aproveitar um tempo com ela é interessante. O trabalho de pintar ali a quarto eu acho exagerado. Outra semana você vai ficar tranquilo em casa, tá ligado? E normalmente quando você vai pra uma casa longe das suas, hábitos são diferentes, rola muito mais
Antes de dar o meu parecer e o parecer da comunidade, eu quero que vocês votem agora Eu já votei. nos comentários. Ele é um E deem babaca. a opinião de vocês. Ele é um babaca. Lembrando que as opções são: sim, você foi o babaca. Não, você não foi o babaca. Ele é o Ninguém é babaca. Todo mundo é babaca. Ou falta uma certa informação aí pra gente definir o que mais, né, pra julgar. Acabou o tempo. A comunidade... A comunidade do subreddit Am I the Asshole? Eu sou o babaca. Julgou a história como... Everyone sucks here. Leia-se, todos são babacas. Todos não. Aqui. E aqui temos um dos comentários mais curtidos dessa publicação. Não, eu discordo. Foda-se o que aquele comentário mais curtido disse. Eu discordo. Ah, ele deixou claro desde o começo, tá ligado? Que ele queria férias só pra ele relaxar. Tudo bem, mas eu não acho que a mulher seja babaca por querer um tempo com ele, já que são maridos e mulher, né? Estão juntos. Todos são babacas. Ela por não respeitar seus limites e você por não tentar achar um meio termo. A casa no lago parece calmo e relaxante. Ok. Exato. Você tem certeza que você quer estar com ela? Se eu fosse você, eu não ficaria surpreso, mas preocupado quando ela não quisesse mais passar algum tempo com você. Exatamente. Realmente, parece que ele abriu mão, tá ligado? Tipo, não mão dela, mas parece que ele não gosta tanto de passar um tempo com ela, tá ligado? Tipo, pô, ele não quer fazer um bagulho junto com ela, tá ligado? É meio estranho. Aí pegou, hein? Esse é um excelente ponto, hein? Bom, foi exatamente o que eu falei. Eu acho que quando você tá com alguém, você precisa encontrar um meio termo. Você precisa achar o equilíbrio entre os dois lados. E não é fácil. Raramente é uma tarefa fácil. Mas você está com a pessoa e você precisa entender também que a outra pessoa tem as suas vontades e as suas necessidades. Agora, cara, eu super entendo, meu. Super entendo você não querer fazer absolutamente nada nessas duas semanas. Mas, como foi comentado, a casa no lago pode ser uma coisa boa. Pintar o quarto de hóspedes talvez seja uma coisa boa. Talvez... Pô, é que aí que tá. Se fosse pra mim pintar, entende? Tipo, é que você tava pensando na visão dele, né? Tipo, se ele não curte pintar, faz sentido ele não querer pintar um quarto de hóspedes. Mas eu acho muito maneiro pintar, entende? Se não tiver mobília, né? Nossa, porque mover mobília é uma sacanagem. Eu já pintei casa, pra quem não sabe, eu trabalhei como pedreiro, trabalhei como colocador de gesso, auxiliar, né, de quem coloca gesso em teto, né, é um pladu que se chama em Portugal, não sei como é que é em português, carta de gesso. E, mano, já fiz muita coisa e pintei casa também. Quando não tem nenhuma mobília, é gostosinho, tá ligado? Você só põe uma carta ali no chão, isolando os rodapés, isolando a porta, e daí você fica ali com o rolo, pá, mó gostosinho. E pinta rápido, não demora tanto, um dia você faz. 5 horas você faz, você pinta tudo, dá 2 de mão ainda. Escolher um dos dois e conversar com ela, olha, eu realmente não queria viajar, se a gente puder reservar esses dias aqui pra pelo menos... A gente ajeita o quarto de hóspedes, eu acho que vai ser legal, né, passar esse tempo com você em casa, de boa, sem compromisso. A gente pode fazer isso a hora que a gente quiser durante o dia, depois a gente pede uma comida, faz as nossas coisas aí, mas eu não queria ir na casa do lago. Ou... Que luba, sexo. Ele falou vice-versa, ir pra casa do lago seria bem legal, eu veria seus pais, que eu gosto bastante dos seus pais. Vai que ele gosta, não sei. Mas pintar o guarda-hóspede daria muito trabalho. Pronto, encontra o meio termo. Meu veredito... Sim, todos são babacas. E eu também teria uma pulga atrás da orelha se meu parceiro optasse por não passar mais tempo comigo. Não passar tempo comigo, aliás. No seu tempo livre também. Porque ele provavelmente trabalha bastante, esse cara. E ela também tem o seu trabalho. Deve ser tão ocupada quanto, certo? Mas aí, ao mesmo tempo, ele não tá deixando de passar tempo com ela, ele só não quer fazer nada. Sabe? Talvez ele realmente queira não fazer nada com ela, sabe? Tipo, vamos fazer nada juntos, eu e você. Enfim, já fiquei muito tempo nessa história. Todo mundo é babaca, conversem como pessoa. Não, pra mim é só ele babaca, a mina, tipo... ela deu sugestão, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, o que que você acha? Possivelmente, né, ela... não deu uma ordem pra ele, né? Eu acho que nenhum relacionamento uma pessoa dá ordem pra outra. Pensou que dá uma opinião, né? A gente pode fazer isso, o que você acha disso? A gente pode tentar, não? Daí outro diz, eu não sei. Por mim, a gente não precisa fazer isso nesse momento e fazemos em outro. Ou, não fazemos isso, essa opinião aí não faz sentido, a gente vai fazer essa e essa. Exemplo.
É isso que passa na minha cabeça como que deve ser um relacionamento. A utopia dos relacionamentos de Eduardo. Pessoas maduras, por favor. Obrigado. Próxima história. Fui babaca por não pagar para mudarem a lápide ofensiva de meu pai. Fui babaca por não pagar. A gente sincronizou no Luba. O gemidinho foi junto. Nossa, porque eu tava entendendo junto contigo. Você vai ler de novo, né? Você já tá no meio da frase. Pagar para mudarem a lápide ofensiva de meu pai. Ok, vamos ler a história. Meu pai e minha mãe tiveram um casamento muito amargo durante o fim da vida de meu pai. Ele teve um caso de longa data com uma colega de trabalho casada. Ah, traição! Alguém foi corno. E a engravidou antes de falecer. Ele estava planejando deixar minha mãe, fugir do país e se mudar para o Canadá para começar uma nova vida com ela. Uou! O pai era babaca. Isso eu já tenho uma opinião formada. O pai era babaca. Ok. Que barraco é esse? Eles já tinham até escolhido uma casa. Mas por que fugir do país? Por que fugir do país? Por que não só se mudar? Sei, a palavra fugir é a palavra-chave aqui. Por que a pessoa escolheu a palavra fugir? Enfim, ele havia se mudado e estava morando... Ô, Luba, eu penso que uma pessoa quer dizer fugir quando ela quer fazer na surdina, né? É isso que a pessoa busca dizer quando usa a palavra fugir. Não ser vista, não ser pega, né? Penso eu, com meus neurônios, posso estar errado, mas não tô. com sua colega de trabalho, quando faleceu repentinamente de um ataque cardíaco durante uma relação sexual. Viagra, rapaziada. Não. Como é que se... Tadala, muito Tadala. O cara já tava velho, não aguentou. Importante, aviso pra você que tem entre os seus 80 anos e tá numa fase onde você precisa usar alguns suplementos pra aumentar o teu... fazer a pipa do vovô. Então, toma cuidado, né, com esse remédio aí, porque pode causar um... não aguentar no meio de óbito, né? Eu sei que é possível, mas parece um pouco fanfic. Até agora não parece fanfic. Sem querer desrespeitar a memória dessas pessoas, dessa pessoa, mas... Eu acho plausível, mas parece. Parece um pouco fanfic. Parece, mas é Ou plausível. Parece absurdo demais pra ser fanfic ao mesmo tempo que parece fanfic. Os papéis do divórcio nunca foram preenchidos, então não houve nenhuma separação judicial. Eles ainda estavam nesse processo legal, mas no papel, meus pais ainda eram um casal feliz. Era um casal. Okay. Eu e meus irmãos já estamos fora de casa. Nosso irmão mais novo tem 19 anos e está na faculdade. Eu trabalho em uma empresa de tecnologia e atualmente estou de volta à minha cidade natal para ajudar a minha mãe a administrar suas posses, ok? Tá. Bem, minha mãe estava muito magoada e marcou na lápide do meu pai, em memória de John Doe, filho, marido, pai e adúltero. Tipo assim, não precisa, tá ligado? Já morreu, relaxa. Né? Não precisa botar adúltero, né? Pô, já morreu, supera. O cara tá morto. É que assim, vamos ser sinceros. É mentira? Não. É necessário? Também não. Então assim, é óbvio que isso ia causar dor de cabeça. É óbvio que ia dar dor de cabeça. Óbvio! A família do meu pai e sua parceira grávida estão furiosos e querem que eu conserte isso. Ué? Ok. Pessoalmente, eu acho que tá tudo bem. É quem ele era. Mas... ao mesmo tempo, são eles que têm total direito sobre o que escrever na lápide, né? Mas... tá. Ele foi todas essas coisas. E como isso é assunto da minha mãe, eu não posso fazer nada. Fui babaca. Eu tô ansioso. Uou. Eu tô bem curioso, na verdade, pra saber qual é a opinião de vocês. Comenta. Minha opinião... Obrigado, Luba, por perguntar. Tá, no meu ponto de vista, quem é babaca? É a mãe, tá ligado? Que pôs isso na lápide. O filho não é B.O. dele, resolveu não. Né? Na minha opinião, ele não tem que resolver isso. Se ele não vê problema nisso, não tem problema. Entende? Porque não foi ele que escolheu. Ou não sei se ele tomou base, né? Vamos botar adúltero ali na lápide, né? Se ele teve a intenção de pôr adúltero junto com a mãe, né? Reuniram ali na salinha, disseram, beleza, vamos pensar o que pôr na lápide. E tiveram essa discussão, sim, ele é babaca junto. Se não, só botaram e apareceu lá e ele não vê problema, não é, foda-se, tá ligado? Não é babaca. Quem é babaca é a mãe e o marido.
Até agora. Tem? Você é Meu ponto de babaca? vista. Não é o babaca? Todos são babaca? Ninguém é babaca. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ok, acabou o tempo. A comunidade do subreddit Am I the Asshole julgou esse caso como não é o babaca. Também achei. Aí, concordamos. Concordamos. Ok. Tem alguns comentários aqui. Tem uma thread de comentários, eu acho. Aqui, vamos lá. Eu morreria, trocadilho não intencional, se eu estivesse andando por um cemitério e visse isso. Sua mãe é um ícone. Não é o babaca. Eu espero que ela queime as roupas dele ou algo assim. E também, enquanto estiver nos processos legais e falando com advogados, pergunte que direitos a parceira do seu pai vai ter, já que ela tem um filho dele também. Só pra vocês se prepararem. Essa vai ser uma novela isso aí, hein? A mulher está grávida de 9 meses, vai nascer logo logo. Minha mãe se informou certinho e como meu pai morreu sem testamento de acordo com as leis do estado, tudo vai pra minha mãe, ok? Ela não vai deixar nada pra outra mulher. Vai deixar tudo para nós assim que ela morrer, ok? Sua mãe é MVP, eu amei ela. Nossa, sério que só eu achei a mãe, tipo, bah. Tá, eu entendo o estado de fúria dela. Descobrir que o marido tem outra família, descobrir que ele tava planejando fugir. Só que o rolê é que, tipo, ela não entende, ela não superou, ela não houve um processo de beleza, perdão, entende? Não que precise perdoar, não é obrigado a haver o perdão. Só que eu acho importante ter um certo respeito pelo morto, entende? É, meu ponto de vista. Cada um com o seu, né? MVP. Il compenso medio Toma, per ogni sondaggio Edge. è di 3 euro. Quindi se fai 5 sondaggi al giorno per 5 giorni alla Eu me sinto estranho rindo de uma história dessa. A boa notícia é que agora ela está solteira. Meu Deus. Cara, é uma novela. Eu não sei o que pensar, sinceramente. Mas eu tô mais pro lado dele, de que ele não é o babaca, do que qualquer outra coisa. Porque, sinceramente, o que mais pesa pra mim... O que mais pesa, não. O que mais pega pra mim nessa história toda é a última frase. E como isso é assunto da minha mãe, eu não posso fazer nada. Exatamente. Sim, Exato. ele é o seu pai. Exatamente. Tá ligado? Se ele não se sente incomodado, pra mim, ele não é babaca, entende? E se ele se sentisse incomodado, ele também não seria babaca. Ele em nenhum momento poderia ser babaca, eu acho. Só se ele quisesse pôr essa frase. Mas como ninguém achou babaca, ele também não... Eu não vou falar, tá bom, não falo mais. Pai, mas no fim é a sua mãe que decide, e se você acha tudo bem a escolha ser da sua mãe, tudo certo? Ela que decide o que colocar na lata. ela não é minha fazer o mãe? quê, né? Como eu falei, mentiu? Não. Mas também precisava? Também acho que não. Mas é isso aí. É a vida. Não é o babaca. Pelo menos concordamos. Eu quero ir ele na não é lápide babaca. desse homem saber se isso é verdade. Porque me cheira um pouco a fanfic, mas vamos lá. Ok. Próxima e última história. Fui babaca por falar para o meu filho que eu não me importo que ele seja gay. Pelo título? Não. Pelo título, não. É, Não? não sei. Ok. Eu, mulher, 32 anos. Tenho 3 filhos, que irei chamar de Jack, homem 15. Paige, mulher 14. E Chloe, mulher 2. Eu tive eles com meu ex-marido. E nós permanecemos amigos desde então. Ok, ótimo. Até Maneiro, porque se você tem 3 filhos, é muito importante, pelo menos eu acho, né? É muito importante você Sim, manter sim, um sim. relacionamento bom com o seu ex-marido. É importante Pelo mesmo. bem dos seus filhos. Claro, quando isso é possível, porque tem muitas situações que realmente não é possível. Algumas semanas atrás, eu estava dando um jantar familiar. Tipo, no caso da família passada, né? Seria meio estranho se eles ainda fossem amigos. Na real, seria muito novela. Seria muito novela se o casal passado, né? Que teve o marido pulando a cerca fosse... Esse do vídeo, que a gente... Desse mesmo vídeo aí, tá ligado? Da história anterior. Você sabe do que eu tô falando, né? Desse casal ali, né? Seria bem estranho. Imagina. Tipo, nossa, seria estranho. Para minha irmã e meu irmão e seus filhos. Eu estava passando o dia todo cozinhando. Uma magnífica refeição. Uou! Adorei. E pedi para meus Macarrão. filhos que se entretessem para que eu pudesse focar totalmente na cozinha. Ok, justo. Jack apareceu, o de 15 anos, e me disse que tinha algo a me dizer. Eu perguntei gentilmente se ele poderia esperar até mais tarde para que eu não deixasse comida queimar. Mas ele estava firme em falar comigo naquela hora. Ok. Tá bom, Então eu tá permiti bom. que falasse enquanto eu cozinhava. Ele me falou que
que ele é gay. E eu, durante o estresse, disse que isso não era nada demais e que eu não me importava. Tá. Tipo. Tá. Mas vai falar o quê também? Tá ligado? Não vai falar o quê? Eu não sei nem o que uma mãe falaria, tá ligado? Tipo. Legal. Você gosta do mesmo que eu? Não sei. Eu Tô entendo que ela quer dizer, por exemplo, que não tem nada demais nisso, sabe? Não importa se ele é, não importa se ele não é. Talvez ela quis dizer assim, isso não importa se tu é feliz ou não. Ela não disse isso, mas pode ser isso também. Porém, entretanto, contudo, todavia, ao mesmo tempo, eu entendo que essa é uma situação muito vulnerável para o moço Jack de 15 anos. Principalmente porque ele estava muito firme em falar isso pra ela naquele momento. Eu já passei por essa situação, literalmente já passei por essa situação, e é muito angustiante esse momento. Que quando você finalmente toma coragem pra conversar isso com seus pais, você precisa que seja naquela hora. É muito ruim você guardar aquilo dentro de você e a pessoa a qual você precisa ter essa conversa tá cozinhando e diz que não tem tempo. Eu consigo me imaginar meio agoniado nessa situação. Obviamente, a moça também não é obrigada a parar de fazer tudo, mas, pô, é o filho dela, dá um pouquinho de atenção. Então, eu super entendo. Mas é comida, é que nem jogo online, não dá pra pausar. Luba, como é que você pausa uma carne fritando? Tira do fogo, mas daí fica borrachuda, daí fica dura. O arroz se tira, aí fica papento. Como é que você faz, Luba? Hein? Não tem como pausar a comida. É difícil. Se fosse uma saladinha, aí teria chance, mas não é saladinha. Ele. Entendo mais ou menos ela também. Cresci numa família racista e anti-LGBTQI+. Não sigo suas crenças. Eu eduquei meus filhos para que soubessem que todos são iguais. E que, se necessário, eles não precisariam se assumir para mim. A não ser que fossem trans. Para que eu pudesse auxiliar na transição. Ele olhou para mim completamente em choque e começou a gritar comigo. Que deveria ser grandes coisas sim. Porque ele teve que ter muita coragem para se assumir. Ok, é aquilo que eu falei. Realmente é um momento muito vulnerável. Então pode ser um choque Daí você chega e diz, que fofinho. Daí ele fica mais puto ainda. Mas eu faria isso. de realidade meio estranho você falar pra pessoa e ela dizer, tá tudo bem, eu não me importo. Foda-se. Bem que se fosse assim comigo, eu não sei se eu sofreria tanto. Acho que eu não sofreria. Acho que eu até entenderia. Então tá. E viraria as coisas e ia embora. Mas eu sei que eu não sou todo mundo, ok? Minha mãe já me disse isso quando eu era criança. Eu lembrei a ele que não precisaria ter me dito. E que eu amaria ele, não importa o que fosse. Ele saiu furioso, fez uma mochila e foi pra casa do pai dele. E a comida magnífica que ela tava fazendo. Exagerou um pouquinho, né, meu amigo? Eu acho que essa é uma das primeiras vezes que eu vejo alguém saindo de casa, porque a mãe disse, olha, não importa se você é gay ou não, você é do jeito que você é, tá tudo bem, sabe? Não precisa nem assumir. E aí ele fica puto e sai de casa. Ao contrário de, oi, mãe, eu sou gay. Não acredito que você é gay, saia da minha casa imediatamente. Estou entendendo? Sabe o que pode ter sido? Talvez ele tava com tanto apavoro, tanto medo, tá ligado? Da consequência, que ele nem entendeu direito o que a mãe dele queria falar. Talvez ele tenha entendido que, tipo, não me importo, como se fosse meio que, tipo, é coisa do momento, é tipo coisa de jovem, entende? Talvez fosse isso que ela interpretou. Que ele interpretou, né? O garoto. Tipo, na hora que a mãe disse, ele interpretou dessa tal maneira. É só coisa de jovem, coisa de momento. A cabeça dele podia estar muito em transe. É plausível ele ter pensado dessa forma também. Bro! Sabe quantas pessoas ficariam felizes e aliviadas de terem uma mãe com essa mesma reação? Pessoas que foram literalmente expulsas da família porque assumiram homossexualidade e etc. Não, mãe, você não é a babaca. Só por causa desse ataque de pelanca do menino. Eu recebi uma ligação do meu ex. E ele disse que concordava comigo e que falaria com Jack. Meus irmãos chegaram e eu contei a eles o que aconteceu. Minha irmã concordou comigo, mas meu irmão não. Ele disse que se assumir é algo importante. E que eu deveria ter dito que tenho orgulho dele. Sinceramente, acredito que fazer parte da comunidade LGBTQIA+, não é nada demais. É apenas sua preferência pessoal. Fui babaca?
Então, não, o irmão dela tá certo, tipo, mano, é um momento importante, então não dá pra dizer, eu tô orgulho da sua coragem, tá ligado, de se expressar, porque muitas pessoas têm medo desse momento. Poderia ter sido mais, ter dado mais valor àquele momento, que não vai mais se repetir, né? Só se acontece uma vez, se assume só uma vez, né? Vamos lá. Esse eu tô curioso pra saber a opinião de vocês. Obviamente ela Pode não é responder. babaca. Sim, você foi babaca. Não, você não foi babaca. Todos são babacas. Ninguém é babaca. 3, 2, 1. Bom, não importa o que você escolheu, eu vou ler o que a... Eu leio depois nos comentários. Mas eu vou ler o que a comunidade Mas disse. eu falei, me escuta, Luba, por que você não me escuta? Babaca! A comunidade MIDS julgou a mãe como babaca. Estou curioso para saber exatamente o porquê. Vamos lá? Não, ainda tem Primeiro de tudo, eu gostaria de apontar que o AP, ou seja, Original Poster, a pessoa que postou a história, é babaca por expor seu filho pro resto da família sem seu consentimento. Ok, eu não tinha parado pra pensar também nisso. não. É um bom ponto. Também É um não. bom ponto, não é porque ele contou pra mãe que a mãe podia simplesmente contar pra família. Eu odiava quando minha mãe fazia isso, tá? Nossa, eu contava, tipo, uma parada que aconteceu mó pessoal pra minha mãe. E daí, do nada, eu dizia pra ela... Não, eu dizia, mãe, não conta mais pra ninguém, tá? E do nada, chegava meu padrasto com essas informações. Eu ficava, como? Ele escutou? Em que momento chegou no ouvido dele? O que tá acontecendo? Eu nunca entendia, né? Mas eu sei que ela contava. Mas eu pedia. Eu fiquei decepcionado. Eu ficava decepcionado. Mas eu ainda contava pra ela, né? Ela Vita. Inteira. Tem processos a serem levados em consideração aí. Enquanto eu concordo que não deveria ser grandes coisas, isso é. Principalmente se você está com medo ou ansioso. Concordo também. Ouvir isso do seu filho enquanto você tá ali fazendo alguma coisa na panela e ele fala todo ansioso, vulnerável. Mãe, eu queria contar que eu sou gay. Ai, que foda-se, ninguém se importa, deixa eu terminar meu jantar. Não é uma coisa muito sensível. E dizer que eu não me importo, sempre vou te amar é invalidante para a ansiedade e luta interna que ele provavelmente teve para se abrir assim. Ok, eu concordo e não concordo ao mesmo tempo. Eu diria que todo mundo foi babaca. Porque você tá levando o ponto que ela abriu pra família, né? Realmente, esse ponto torna ela babaca. Realmente. Eu não tinha pensado nessa. Não. Sabe por que eu não concordo que todo mundo é babaca? Na verdade, eu tô mudando minha opinião para que sim, a mãe é babaca, mas levemente babaca. Eu não quero dizer que ela foi babaca, eu quero dizer que ela foi mal instruída, não preparada. Tô passando um paninho. Ela foi insensível, ela foi despreparada. Aí eu digo que ninguém é babaca, tá? Eu digo que ninguém é babaca. É tudo... Porque, mano, na humildade, se ela agiu assim, eu não veria problema. Se fosse comigo, na minha situação, entende? Tô tentando me pôr na situação. E eu sabe, não ficaria mal. Eu entenderia. Porque é o jeito da mãe. Possivelmente é o jeito da mãe. O filho deve conhecer o jeito da mãe. É isso que eu falo. Vocês entendem o que eu quero dizer? Porque ela deveria saber melhor lidar com essa situação. Obviamente, eu não vou culpar o rapaz de 15 anos, porque ele tem 15 anos. Ele não sabe melhor que a própria mãe. Então, eu acho que a mãe deveria ter, com certeza, outra atitude diante a essa situação. E também eu acho que pegou muito forte a questão de ter falado pro resto da família. Eu não teria gostado nada disso também. Ok. também não. Soft babaca. Mas tipo assim, é melhor tirar o curativo todo de uma vez só, entende? Em vez de tirar um pouquinho, eu pelo menos prefiro assim, né? Cada um. Na minha opinião. Mas a minha opinião não importa. Eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo. Exatamente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir mais essa A minha importa. Quartas Reddit, onde valemos. A de vocês não, a minha importa. Deixa o like, rapaziada. Valeu!